Aprende, um amor romântico não vai te salvar. Uma paixão não vai ser seu super-herói, não vai tapar o seu buraco. Oi, meu nome é Gafi e hoje nós vamos falar sobre como o amor não deve ser um tapa-buraco. Um dia desses, eu escutei aquela música da Olivia Rodrigo, The Curry, o nome, lançou esses dias. E essa música só aumentou ainda mais a minha perspectiva, a certeza que eu tinha daquela frase da Clarice Lispector. Não procure alguém que te preenche. Preencha a si mesmo e procure alguém que te transborde. Desde sempre, a gente tem a idealização de que, oh meu Deus, o amor é a cura para todos os nossos problemas. Quando na verdade não. Não é a cura. Até porque antes de nós termos maridos, antes de nós termos namorados ou noivos, nós temos a nós mesmos. E eu acho, assim, que essa ideia é um tanto quanto antiga, já que antigamente, sim, nós precisávamos de homens para fazer tudo, para ter os mínimos direitos. Na verdade, eu acho que isso não é tão antigo assim. Vocês estão vendo a calamidade que está acontecendo com as mulheres do Afeganistão? Isso sim é uma pauta extremamente importante e que precisa sim de muita visibilidade. Mas voltando ao assunto, é como diz Anne de Green Gables, a gente procura alguém com uma compreensão mútua, que simplesmente entende, com quem possa compartilhar suas alegrias e os seus segredos mais íntimos. Essa ideia é implantada na nossa cabeça por meio de livros que nós lemos, por meio de filmes e séries que nós assistimos, ou às vezes só é mal interpretada. Como no livro No Fundo é Amor, da Ali Hazelwood. Por conta dos problemas com o pai e com o ex-namorado, Scarlett, a protagonista, acaba errando o salto e tendo uma lesão. Mesmo se curando dessa lesão, ela acaba tendo um bloqueio e nem a pau ela consegue fazer o salto. Não consegue nem com magia ela consegue, sabe? E mesmo com um acompanhamento psicológico, detalhe, desculpa, esqueci de falar. Aí Lucas chega e faz ela falar sobre coisas que ela não tinha falado para a sua psicóloga. Nota 10, Scarlett. Esqueci o nome da mulher. Calma. Scarlett. Acertei. Eu acho que sempre foi uma questão mais de confiança, porque Scarlett já tinha uma certa confiança nele. E ele disse, bonitinha, não, você vai falar sim com a sua psicóloga com isso. No final, acaba tudo bem. Desculpa pelo spoiler do livro. Aí você escolhe se você quer definir ele como um príncipe encantado mágico ou se você só quer definir esse caso como mais outro caso de pessoas que não contam tudo para o psicólogo. E essa questão também vimos em Off Campus. A Hannah não foi curada pelo Garrett. A Hannah se curou enquanto estava com o Garrett. Nós vimos ela chegar lá com ele por causa da confiança e da amizade que eles tinham. Algo que eu tenho certeza que se ela tivesse com outro alguém também aconteceria. Não necessariamente com um gostosão como o Garrett. Um gostosão. Assim, voltando. E também não foi pelo Garrett que ela se curou
da culpa que ela sentia. A garota fez anos e anos de terapia. Mas o trauma é algo demorado e doloroso para ser curado. Então, eu acho que a gente pode ter certeza que o Garrett não é um possível psicólogo, né? Até porque ela não deixa ele nem ter dó dela, tá? Só pra vocês entenderem. Lance bem pesado. E você vai querer conversar e tal, mas não precisa. Eu só vou te contar essa coisa ruim pra você entender o meu pedido. Tá? É só um meio pra atingir um fim. Tá? É só isso. Entendi. Eu fui estuprada. Uau, ok. Não tem como suavizar uma coisa tão pesada assim. Foi no ensino médio. Eu fui drogada numa festa. Então é por isso que eu não gosto de beber em público. Caralho. Não, viu? O que tá fazendo agora é querer conversar. E eu quero que você passe batido por essa parte, tá? Foco, Graham. Tá passando batido? Tem um trecho da música que fala sobre a corrente sanguínea dela está cheia de toxinas, a cabeça dela está cheia de veneno e o coração dela está cheio de dúvidas. Mas ela diz que sim, a pessoa não está envenenando ela, mas está sim tentando salvá-la. Tenta acalmar, tenta tranquilizar, tenta fazer ela se sentir segura, aliviar a dor dela. Mas mesmo com isso, ela continua com dúvidas, com ciúmes, o que mostra que as feridas vão sim continuar existindo, mesmo estando em um relacionamento bom, mesmo estando em um relacionamento saudável. A paz não consegue ficar dentro dela por muito tempo. Não dá. O relacionamento pode ser quão saudável for, mas se o problema estiver dentro de você, só você pode se curar. E nós devemos pensar muito nisso antes de sequer pensar em entrar em um relacionamento. O cachorro tá latindo. A pessoa gravando e o cachorro latindo. Voltando. Por exemplo, quando o Conrad diz pro Cleveland, eu acho que é assim que fala o nome dele, que não pode ter um relacionamento com a Belly por conta de problemas pessoais dele lá na primeira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida. Ou no livro A Noiva, novamente da Ali Hazelwood. Eu acho que vocês já perceberam que eu leio até a lista de compras dessa mulher. É sério. Quando Louie Morand, até eu li, desculpa, mas em livros não tem como você adivinhar como fala o nome dos personagens, mas, né. O Louie demora para um cacete para ter algo com a Misery. E quando tem, começa a tentar afastar ela. Galerinha, isso se chama responsabilidade afetiva. Não que os personagens que eu citei tenham muito, mas tudo bem. É uma coisa muito difícil de se ver em 2026. É uma magia. Vocês já ouviram essa frase? Responsabilidade afetiva? Também tem aquele lance de querer que as pessoas mudem por você. E essa pessoa pode sim começar a mudar por você, ter começado essa evolução por você, mas ela só vai mudar de verdade mesmo,
quando ela estiver mudando para si mesmo. Eu mesma já estive com alguém que tinha muitos buracos. Eu e essa pessoa tentamos preencher esses buracos. Essa pessoa, claro, até tentou se curar por mim, a gente tentou preencher os buracos dessa pessoa. A gente gostou de verdade um do outro, mas acabou de tanto querer que eu Ai, gaguejei, gente. Nossa, que ponto fraco. Tanto querer que eu preencha ela. Eu senti que eu fiquei aberta. E eu me desgastei. E isso acabou que desgastou nós dois. E tais relacionamentos podem sim te fazer bem, você pode sim amar essa pessoa com todo o amor que você tem, com todo o amor que você pode dar. Essa pode ser a pessoa que você mais ama em toda a sua vida. E esse amor pode até ser recíproco. Mas não vai adiantar se você não estiver curada. Se você não estiver bem consigo mesma, não vai ser o bastante. O amor não é e nem nunca vai ser o bastante. O amor não é o bastante para um relacionamento. Eu tô perdendo a fala, desculpa. O amor não é o bastante para um relacionamento. Precisa de muitas outras coisas envolvidas. Meu Deus, esse cachorro tá se esgoelando. Então, voltando. No final, vai acabar só criando uma dependência que só vai machucar mais e mais o outro e a nós mesmos. E quando você finalmente conseguir sair disso, se você conseguir, porque vai ter uma grande dificuldade, você vai estar destruído e com uma dificuldade extrema de se envolver com qualquer outra pessoa. Também muito ruim, porque às vezes nós não temos acompanhamento psicológico ao nosso alcance, nem ninguém com que podemos conversar. Só temos a essa pessoa e a nós mesmos. E nós sabemos que ninguém merece passar por nada sozinho, mas também ninguém merece pôr todo o nosso peso, todo o peso em cima de outra pessoa. É muito, muito mal. Nós não devemos ter tanta expectativa em outra pessoa. Existe algo profundamente doloroso em perceber que essa pessoa pode nos amar dolorosamente, mas mesmo assim não conseguir curar o que está dentro da nossa cabeça. Então, gente, esse foi o segundo vídeo aqui no canal. Esse foi o segundo vídeo aqui no canal. Eu estou sinceramente muito impressionada, estou impressionadíssima que o meu repertório seja tão grande. Eu não tinha percebido que eu tinha um repertório tão grande quando eu fui escrever o roteiro desse vídeo. E sim, esse vídeo tem roteiro. Não, eu não decorei. Então, se você perceber que eu tô olhando para o lado muitas vezes, é porque eu estou lendo o roteiro. E eu sinto que desde do último vídeo, o primeiro, a minha vida tem melhorado 1000 vezes. Que tipo, esse é o segundo vídeo. E, eu fiz o segundo furo. Tá mostrando, dá pra ver? Eu vou ser tia. Vocês acreditam, tipo, eu, tia? Que loucura! E o meu primeiro vídeo, mesmo sendo extremamente amador, deu muito certo.
tá? Porque tinha uma edição amadora, porque eu não assisti antes de postar, eu confiei tudo no Tesla e o bichinhento não viu que tinha muitos erros, tá? Mas tá, o erro foi meu por não ter assistido e tudo mais. Obrigada, meus amores. Obrigada. Tchau.